O Instagram atualizou de novo. Cara, em 2025 são tantas atualizações do Instagram que tá difícil até da gente acompanhar isso. E mais uma vez, essa atualização está relacionada ao feed. Isso mesmo, cara, mais uma atualização que impacta diretamente na maneira que você vai desenvolver os seus criativos. E essa atualização no Instagram, ela tá relacionada ao formato das imagens, principalmente. E se você tá querendo realmente ter resultados com o Instagram, já se inscreve no canal se não for inscrito e deixe o seu gostei nesse vídeo porque você me motiva demais. E vem comigo, meu nome é Wesley Santos e esse é o Mercadólogo. Bom, se você é o cara das antigas, você vai lembrar que o Instagram, muito recentemente até, havia um formato quadrado. Era comum a gente publicar ali, fazer publicações no formato quadrado. E o Instagram já vem mostrando uma tendência de fazer essas alterações para expandir e ocupar cada vez mais a tela do usuário em determinados conteúdos. A gente vê um boom do Reels, né, que acaba sendo ali a interação do usuário com a tela inteira, não dá a possibilidade de arrancar a atenção dele para qualquer outra coisa além daquilo que ele está vendo. E agora o feed, as imagens, vem com essa atualização que, na minha opinião, eu acho muito interessante, até porque o Instagram quer que você fique na plataforma, ele quer que os seus usuários, que os seus seguidores fiquem na plataforma. E esse novo formato, que atualizou de novo, né? Eu vou mostrar pra você, vou compartilhar minha tela aqui. Ele já está dando o que falar. Vou abrir minha tela aqui. Você deve estar lembrado de que as publicações no Instagram eram no formato 1080 ou 1 por 1. E qual que era o problema desse formato? Quando o usuário estava rolando a tela, ele conseguia ver outros conteúdos antes mesmo dele terminar de consumir aquele que estava passando no seu feed. Eu creio que a retenção era muito menor, afinal, a nossa atenção, ela tá cada vez menor, isso é fato. Por isso, eu preciso que você fique concentrado nesse conteúdo aqui, para só depois você passar para o próximo. Isso, eu creio que foi um dos motivos do Instagram começar a testar novos formatos. E recentemente, eu acho, vou chutar aí em menos de 1 ano e meio, tá? Me corrija se eu estiver errado aqui no comentário, o Instagram já começou a aplicar as atualizações no formato 1080 por 1350. Até então, esse seria o novo formato que o Instagram liberou para os usuários, tanto nas publicações, nos criativos, quanto no próprio feed. Hoje, se você entrar no seu feed, claro, se o seu Instagram for atualizado, você vai ver aí no seu perfil ele na vertical, não mais num formato quadrado, justamente por causa dessas atualizações. Então, muito recentemente, né, o Instagram liberou esse formatinho 1080 por 1350. E agora, mais uma vez, ele atualizou e a gente sai de 1080 por 1350 para o novo formato 1080 por 1440. Veja aqui a diferença de tamanho para os novos criativos. A ideia justamente é fazer com que o usuário fique imerso dentro do Instagram e ele já se baseia aqui quase que no formato, né, dos Reels que a gente publica, que é no formato de 1080 por 1920, né, um formato HD ali na vertical. E as imagens estão indo para esse mesmo caminho. Então, a partir de hoje, deste momento, toda vez que você for produzir o seu criativo, seja ele carrossel ou imagem única, faça com que ele fique no formato 1080 por 1440. Ele ocupa a tela do usuário muito mais do que as antigas e você tende a reter mais a atenção dos seus seguidores. Isso não vai influenciar nas suas produções de carrossel, tá? Vou colocar minha calculadora aqui. Quando você for desenvolver o seu carrossel, o cálculo ainda é o mesmo, porque a mudança foi só na vertical aqui, não na horizontal. Vou desenvolver um carrossel, qual que é o tamanho? Você vai colocar 1080 vezes a quantidade de imagens que você quer produzir. Se você quer produzir 5 imagens, 1080 vezes 5. Se você quer produzir 10 imagens, 1080 vezes 10. E olha que interessante falando das imagens, tá? E o carrossel, ele tá sendo aí um grande teste, né? E eu acho que é uma carta na manga do Instagram que ele tá liberando, que ele tá tendo uma entrega gigantesca. Por isso que eu acredito que o Instagram está testando esses novos formatos, né? Os usuários estão voltando às raízes e preferindo imagens. Mas claro, não é qualquer imagem, não é qualquer conteúdo, não é qualquer criativo. Você precisa planejar, pensar e executar essa estratégia a fim de fazer com que o usuário interaja com os seus conteúdos. Por isso que o Instagram tem aplicado esse novo formato aqui que ocupa muito mais a tela do usuário. Bom, esse é uma das vantagens, né? Ocupar a tela do usuário, mas tem diversas outras que está relacionada ali a prender a atenção, a colocar mais informações no seu criativo. Então você não vai ficar limitado mais a um espaço de 1080. Agora você tem mais 1440 pixels para estar colocando as informações e prendendo a atenção. Lembre-se, quando você for desenvolver qualquer tipo de criativo, seja uma imagem única ou
um carrossel, ele precisa ter ali um gancho, ele precisa ter ali um ponto que quebre o padrão do usuário no momento em que ele está rolando a tela para baixo, para que você possa ter o maior resultado com a sua publicação. Lembre-se sempre, precisa de um gancho. Um gancho é a quebra de padrão. É aquilo que prende a atenção dos usuários nos primeiros 3 segundos. Wesley, mas isso não é só para Reels? Não, tanto para a imagem única quanto para carrossel, o gancho ele é muito bem-vindo. Por isso que quando você for começar a utilizar esse novo formato, pense muito bem no gancho. Como fazer o meu usuário a parar para ler o que eu tenho para dizer para ele? E aí você precisa levar em consideração o seu público-alvo, você precisa levar em consideração o seu segmento de mercado, o seu posicionamento de marca, tá? Mas o gancho, ele é fundamental para os novos criativos, no formato 1080 por 1440. Lembrando, você consegue explorar muito mais os espaços, você pode acrescentar muito mais informação do que no formato 1080 por 1080. E sem falar que se você coloca o carrossel, o simples fato do usuário passar o dedo, né, para ler o conteúdo, já mostra que é um engajamento. Eu não sei se você reparou, percebeu, mas atualmente o Instagram ele tá focando em visualização. E o que é uma visualização? É o tempo em que o usuário fica com o seu conteúdo parado em tela. Eu creio que eles estão considerando como uma visualização os 3 primeiros segundos. E aí a gente volta lá no início falando sobre o gancho. Se o seu usuário tem tempo de tela, mesmo que ele não curte, que essas já não são mais as métricas principais do Instagram, e eu não estou falando que curtidas, comentários, compartilhamentos não sejam mais importantes. Não é isso. Eu estou falando que a tendência agora do Instagram é focar em retenção de tela. É o tempo que o usuário fica consumindo o seu conteúdo. Por isso que você não vai parar de produzir conteúdos que sejam compartilháveis, que sejam curtidos. Você precisa focar nisso também. Mas hoje a retenção, eu creio que ela está tendo muito mais valor em questão de viralização e entrega do que qualquer outro tipo de engajamento. O próprio CEO do Instagram fala que compartilhamentos no direct também contribuem para a entrega do conteúdo. Por isso que eu falo que não é que você vai parar de produzir conteúdos que sejam compartilhados e curtidos, mas você precisa produzir também conteúdos que tenham um poder de retenção. Mesmo que o usuário não curte, não compartilha, mas que ele consuma o seu conteúdo, isso ajuda o algoritmo a entender que o seu conteúdo está sendo relevante a ponto de prender a atenção dos usuários. Guarda isso porque você vai levar para tua vida. E esse novo formato, ele tende a ajudar muito aos produtores de conteúdo. E se você é um produtor de conteúdo, comenta aqui Instagram monetizado para mim saber que você chegou até aqui e absorveu todas essas informações. São muitas, mas muitas atualizações do Instagram. Por isso, eu estou disponibilizando aqui no card, vai aparecer na tela, um vídeo onde eu falo das principais atualizações que aconteceram neste ano. Não deixe de assistir esse conteúdo porque ele realmente está completo e você vai compreender qual é o caminho que o Instagram está direcionando nós produtores de conteúdos, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curte, compartilha ele, deixa o seu like porque você mostra para o YouTube que é um conteúdo relevante e além de motivar eu a trazer mais vídeos como esse. E eu te vejo daqui a pouquinho.